Mateus 5:30. Louvado o nome do Senhor. Muitas vezes a gente pensa que a gente precisa estar com a igreja cheia para sentir a presença de Deus, né? Mas a palavra de Jesus, 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aqui eu estarei. Em nome de Jesus. Mateus 5:30. Todos acharam? Amém. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver só um versículo e depois a gente vai acompanhando. Amém? Amém. E aqui na minha Bíblia nos diz assim: se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Aleluia. Amém? Fecha teus olhos. Querido Deus, tua palavra nos diz hoje, Pai amado, para cortar fora, tirar, Pai amado, aquilo que nos faz errar, tirar aquilo que nos faz pecar, tirar, Pai amado, aquilo que nos tira do teu propósito, tirar de nós, Pai amado, tudo aquilo que nos afasta de ti, que nós possamos nesta noite, Pai amado, através desta palavra, entendermos o quanto nós devemos jogar fora as velhas coisas e nos focar somente em ti, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, que esta palavra fique gravada na tábua do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, e nós podemos sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Um versículo antes, eles falam aqui: portanto, se o teu olho direito faz com que você peque, arranque e jogue fora. Pois é melhor perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ser atirado para fora. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Glória a Deus, Senhor. A palavra é pesada, né? Mas eu não posso deixar de pregar aquilo que Deus me fala. Jesus, glória a Deus, Pai. Há uns anos atrás eu tinha visto um filme e essa semana, por acaso, eu acabei olhando de novo. Não sei se alguém aqui já viu o filme 127 Horas. É um filme muito interessante. É uma história verídica, esse filme, onde ele conta a história de um rapaz que ele era alpinista. E esse rapaz sobe até uma grande montanha, só que ele fazia escalada sozinho. Ele tinha todo o equipamento dele, e durante uma dessas escaladas, o equipamento dele se soltou. E ele caiu. Mas ele não caiu ao ponto de morrer, foi pouca altura. Mas quando ele caiu, o braço dele ficou preso entre uma parede e uma pedra. Ele ficou preso naquela parede. E aí começa a história desse rapaz. Aquela pedra onde ele caiu, com o movimento dele cair, a pedra pressionou o braço e ele não conseguia tirar aquele braço dali. E ele ficou esperando ajuda, que quando ele caiu, todo o equipamento dele caiu, o rádio, para ele pedir ajuda. Ele ficou preso esperando que alguém fosse até lá para salvar ele. Alguém fosse até lá. E ele passou 2 dias. 2 dias com o braço preso. E ninguém veio socorrer ele. 2 dias esperando. E nesses 2 dias, nada aconteceu. Não havia uma solução para ele sair dele. E cada dia, cada momento que passava, cada vez,
o seu braço por estar preso, começava a inchar. E cada vez que inchava, ele ficava mais preso ainda. Não tinha como tirar dali. Então ele teve que tomar uma decisão bem difícil. Ele não tinha mais nenhuma solução para tomar. Uma solução difícil. Ele decide cortar o braço. Era a única maneira dele sobreviver. Era a única maneira dele conseguir sair dali. Mas ele estava no alto da montanha. Ele estava lá em cima. E vocês imaginem, quando ele decidiu cortar esse braço, a única coisa que ele tinha era um canivete. Todo mundo sabe que o nome de canivete nunca viu. Ele tinha apenas um canivete. Mas o pior de tudo, se alguém puder assistir esse filme, é muito interessante. Ele pegou aquele canivete. Não é simplesmente tu chegar, cortar tua própria carne. Cortar a própria carne. Alguém já pegou. Às vezes é difícil. Mas com aquele canivete ele começou a cortar a carne. Começou a cortar nervos, tendões. Vocês imaginaram o que é tu pegar e cortar o próprio nervo? Muitas vezes a gente tem um cortezinho, tu encosta com essa nervo da choque. Tu imagina tu cortar os nervos de um braço inteiro. E ele não cortou o pedaço do nervo, ele cortou em cima. E ali ele começou a cortar a carne, cortar nervos, as veias. Aqui nós temos artérias que passam aqui. E cada um que cortava, ele tinha que estancar o sangramento. Esperar parar o sangramento para continuar cortando. E vocês já imaginaram quando ele chegou no osso? Como é que foi para cortar aquele osso? Só com um canivete. Não deve ter sido nada fácil. E é tão difícil a gente tentar se colocar no lugar de algo que acontece assim, porque a gente até imagina, deve doer. Mas tu passar por isso, passar por cortar coisas na tua vida, como é difícil. Dói muito mais aqui do que propriamente aquilo que tu está cortando. E na nossa vida não é diferente. Quando nós temos que tomar uma decisão de cortar coisas na nossa vida, cortar coisas, deixar para trás aquilo que te faz pecar, como é difícil, como dói. Muitas vezes pode não ser uma dor carnal, mas a dor espiritual, daquilo que tu está deixando para trás, daquela marca que tu tinha. A palavra que nos diz, é mais fácil perder um membro do que morrer. É verdade. A palavra que nos fala que é mais fácil, se a tua mão direita te faz pecar, corte a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Glória a Deus. Se aquele homem não tivesse tomado a decisão de cortar o braço, ele iria morrer lá em cima. Com certeza. Isso aí acontece nas nossas vidas, quando nós, muitas vezes, temos situações que a gente não corta da nossa vida. Existem coisas, muitas vezes até situações que nós precisamos cortar do nosso convívio, da nossa vida, tirar de nós, porque não nos agrega em nada. Mas isso dói. Cortar, a palavra cortar, dividir, separar. Esse homem nos mostra. Vocês imaginam o quanto tempo ele levou? Quanto tempo ele teve para cortar este braço? Cortar o osso.
Mas isso aí não é o fim. Muitas vezes não basta simplesmente tu cortar. Ele cortou o braço. Só que para cortar esse braço, ele teve que perder coisas. Perder carne, perder sangue. Quando nós cortamos coisas da nossa vida, nós acabamos perdendo coisas também no caminho. Acabamos perdendo, muitas vezes, coisas que nos sustentam, ou que são agradáveis. E aquele homem, quando ele cortou o braço dele, cortou, estava livre, mas ele estava fraco. Muitas vezes nós podemos estar lá em cima, mas quando nós precisamos cortar algo na nossa vida, aquilo vai nos debilitar, vai nos enfraquecer. Só que não basta simplesmente tu cortar, tu vai ter que descer. É verdade. Tu vai ter que descer. Aquele homem estava lá em cima da montanha, e quando ele precisou cortar o braço, ele lembrou que ele tinha que descer. É verdade. Porque onde ele estava, na situação que ele estava, ele ia morrer. Aleluia. Não poderia ter uma infecção, algo generalizado, porque não tinha higiene. E por muitas vezes, quando nós cortamos algo das nossas vidas, nós esquecemos que nós precisamos descer. É verdade. Precisamos descer do pedestal que muitas vezes nós mesmos nos colocamos. Ou muitas vezes até as pessoas esperam de nós que nós estejamos lá em cima. Mas é o momento certo, é o momento de descer, de chorar. Aleluia. Glória a Deus. Ele precisava descer. Só que quando nós começamos a descer, depois de cortar, nós estamos muitas vezes sem saber o que fazer. Aquele homem desceu, não sabia se ele iria encontrar ajuda lá embaixo, mas lá em cima ele não iria encontrar. Enquanto mais alto nós acharmos que nós estamos, mais difícil vai ser tu ter uma ajuda. Nós precisamos descer, pois é no vale. É no vale que Deus vai estar te esperando. Glória a Deus. É no vale. Quando Jesus subiu ao monte para orar, onde ele deixava os seus discípulos? Lá embaixo no vale, orando, esperando por ele. Esse homem precisou descer, porque lá ele ia ter a ajuda que ele precisava. Descer, meu irmão, depois de tudo o que ele passou, até o pé daquela montanha, e lá procurar ajuda, porque é muito melhor tu estar sem um braço, mas descendo a montanha, do que estar com os dois braços e morrendo lá em cima. É verdade. Morrendo amigo, morrendo devagar. Glória a Deus, Senhor. Aquele homem tinha só uma esperança, e nós temos também só uma esperança. Nós só temos uma esperança nas nossas vidas, que é descer, é nos humilhar, nos prostrar aos pés de Cristo. Enquanto mais nós acharmos, mas o Senhor é pastor, meus irmãos, a luta que não vem para nós é muito maior. E por muitas vezes eu preciso colocar meu rosto no pó. Eu preciso botar minha cara no chão, para que Deus venha e derrame a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E não é diferente na vida de qualquer um de nós. O que nós precisamos é entender que aquele que quiser ser maior no reino de Deus, primeiro nós temos que aprender a ser o menor de todos. Aquele que quiser ser servido, primeiro que sirva a todos. Mas existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos arrancar, tirar. Glória a Deus, Senhor, é É verdade. melhor começar uma vida nova, de baixo, do que tentar permanecer em cima Verdade. Glória a Deus, Senhor. e começar a morrer aos poucos. Oh, Senhor, misericórdia. Nós entendemos, meus irmãos, que por muitas vezes existem áreas das nossas vidas que nós precisamos arrancar coisas, precisamos arrancar sentimentos, precisamos muitas vezes deixar coisas para trás, até mesmo
Porque naquele momento, o que nós precisamos é estar lá embaixo. É descer, é entender que lá em cima foi para onde Deus te colocou. Mas se tu precisar descer, Ele vai estar lá embaixo para te parar. Ele vai estar lá embaixo para te ajudar. Quando nós achamos que nada mais vai dar certo, Jesus vai estar lá embaixo dizendo: desce porque eu vou estar aqui te esperando. Desce porque eu vou estar aqui te moldando. Desce que eu vou estar aqui para fazer de ti um vaso novo. Quando Deus fala a Jeremias, Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá tu verás. Desce. Amém. Verdade. Desce. Às vezes nós precisamos descer do pedestal, como eu falei, descer das nossas, daquilo que é a nossa base que nos sustenta, para viver na dependência. Oh Deus, é verdade. Aqui tu está seguro, tá? Mas aqui tu está morrendo. Agora se tu descer, tu pode encontrar ajuda. E é lá que Jesus quer te ajudar. É lá que Jesus vai estar pronto, te esperando, de braços abertos. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes nas nossas vidas existem situações que nós precisamos lidar com elas, mas não sabemos como. Só que nesses momentos é que a gente precisa arrancar de nós muitas vezes a nossa soberba. Muitas vezes aquela situação onde nós achamos, não, eu dou um jeito, eu consegui até hoje. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós dizemos para Ele: Senhor, está tudo nas tuas mãos, é tudo sob o teu controle. Mas nós queremos que Deus nos abençoe. Nós não queremos abrir mão de nós mesmos. A palavra de Deus nos diz que nós devemos todos os dias matar o velho homem, matar o nosso eu, as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Quando tudo se faz novo realmente, é quando nós dizemos para Deus: Senhor, eu abro mão, eu te entrego, Pai. E na minha vida não foi diferente. Eu precisei abrir mão de mim mesmo, abrir mão das minhas convicções, abrir mão daquilo que eu achava que eu era, e chegar lá no fundo do poço, para daí sim, quando eu cheguei lá embaixo, eu estava como aquele homem, caído à beira da estrada, todo machucado, todo ferido, mas o bom samaritano passou e me pegou, e curou as minhas feridas. Ele pagou um preço por mim. Ele pagou um preço para que eu pudesse estar aqui hoje. E é isso que Ele faz nas nossas vidas. Mas para isso, eu preciso entender que algumas coisas eu preciso cortar. Algumas coisas eu preciso cortar na minha vida. Algumas coisas eu preciso deixar. Glória a Deus, é verdade, Senhor. Algumas coisas eu preciso dizer: Pai, me ajuda a cortar. Me ajuda a cortar o que me faz pecar. Me ajuda a cortar aquilo que me afasta de Ti. Não é fácil. Pessoalmente não foi fácil. Mas às vezes nós precisamos pedir para Deus: Senhor, e eu não consigo. Vocês acham que no momento que aquele homem foi uma história verídica, que ele não deve ter clamado a Deus naquele momento que ele estava cortando o próprio braço dele? E vocês acham que o Senhor não colocou a mão nele naquele momento? Que não ajudou ele a descer até lá embaixo? Quando nós decidimos descer do pedestal que nós mesmos nos colocamos, o Senhor veio com a mão poderosa. Ele veio do teu lado, Ele te pega e diz: vamos lá, eu vou te ajudar a descer. E quando eu te ajudar a descer, lá embaixo eu vou curar as tuas feridas. E no tempo certo, eu vou te ajudar a subir de novo. Aleluia. No tempo certo, eu vou te ajudar a escalar essa montanha de novo. Hoje esse homem ele é alpinista novamente, com apenas um braço. Mas ele continua fazendo. Glória a Deus, Senhor. Ele conseguiu com a força dele.
Ele mesmo fala no filme: eu não sei como eu desci, mas quando eu desci lá embaixo já tinha alguém me esperando. Aleluia. Aleluia. E assim é nas nossas vidas. Quando a gente resolve descer, tu pode ter certeza, Jesus já vai estar lá pronto. Para caminhar junto contigo. Em nome de Jesus. Eu não sei, meus irmãos. Eu não sei de repente o que está vindo na tua cabeça agora. Glória a Deus, Senhor. Na minha cabeça muitas vezes vem muitas coisas e às vezes eu não consigo colocar tudo o que eu penso. Mas eu posso te dizer uma coisa. Deus está vendo o que está passando na tua cabeça nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor. Deus está vendo. Em nome do Senhor Jesus. E eu te peço assim, enquanto eu estou falando aqui, que tu possa estar pedindo para Deus para cortar essas coisas que te fazem errar. Porque só Ele vai conseguir, pela nossa força. Muitas vezes nós não vamos conseguir, mas Ele nos dá força. Ele renova as nossas forças a cada manhã. Glória a Deus. Porque a misericórdia dele é mais do que tudo nessa vida. Glória a Deus, Senhor. Ele vai te ajudar. Existem muitas vezes, tem coisas que acontecem nas nossas vidas. Eu não conheço toda a vida do irmão, dos irmãos, de intimidade. Mas Deus sabe, Deus vê. Deus conhece a cada um de nós, muito mais do que nós mesmos. É como se Deus olhasse para nós e nossos pecados estivessem escritos nas nossas testas. Para Deus Ele enxerga. Eu posso estar aqui. A minha obrigação é estar aqui apoiando, ajudando. E vamos lá, nós vamos conseguir. Mas o único que pode fazer isso por cada um de nós é Jesus. Aleluia. É só Ele que pode. Porque por muitas vezes, meus irmãos, nós racionalizamos algum pecado. Porque estamos acostumados com aquilo na nossa vida. São anos e anos, pastor, eu sou assim, nasci assim. Amém, eu também era. Estou livre do pecado? Não. Nós erramos todos os dias, pecamos todos os dias. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Verdade. Nós somos falhos. Mas a graça, através da salvação que Jesus Cristo nos prometeu, essa é o que nos basta. Aleluia. Porque a graça dele que vai nos manter de pé. Só que existem aqueles pecados de estimação. Mas não tem ninguém vindo. Não tem ninguém vindo, eu estou aqui. Estou sozinho. Eu posso não ver. Mas Deus está vendo. Glória a Deus, é verdade. Teus pensamentos, Deus está vendo. As tuas atitudes, que muitas vezes nós temos com outras pessoas, com nossos pensamentos, nossos desejos. A palavra aqui de Deus nos diz: se teu olho te faz pecar, Arranca fora. fora. Nós vamos arrancar nosso filho. Mas pedir para Deus que Deus venha com a sua mão poderosa e nos ensine a desviar o nosso olhar. Se a nossa mão nos faz pecar, que nós possamos pedir para Deus: Senhor, nos ajude que a nossa mão não faça mais. Que eu tenha força para lidar com isso. Que a nossa língua seja freada. Senhor, queima as nossas línguas como brasa viva do teu altar. O profeta Isaías já dizia: queima minha língua com brasas do teu altar. Que da minha boca saiam somente palavras de edificação. Aleluia. Glória a Deus. Mas é difícil, com certeza. Porque o pecado, meus irmãos, ele é como uma ferrugem. Aos poucos ele vai corroendo. Aos poucos ele começa a ficar tão entranhado em nós, que a gente não percebe mais. Como eu falei, vira um pecado de estimação. Ali eu convivo com ele, peço perdão para Deus. Mas chega um ponto que muitas vezes a gente não consegue mais controlar. É como ferrugem. Se deixar a ferrugem entrar no teu carro hoje, tu não vai cuidando.
Vai deixando ali, daqui a pouco tu vê, não presta mais. Ela vai corroendo, ela vai consumindo. E o pecado não é diferente. Ele vai te consumindo por dentro, ele vai te corrompendo, ele vai te matando. A ponto que quando tu perceber, tu morreu aos poucos. Mas nós não queremos mais adorar. Não queremos mais ir para a igreja. E ainda dizemos que Deus não gosta de nós. Que Deus se esqueceu da gente. Mas somos nós que aos poucos vamos nos afastando. Somos nós que aos poucos nós vamos nos distanciando. Aqui no Salmo, eu não preciso abrir, só acompanho. No Salmo 66, capítulo 18. Capítulo 66, versículo 18. O salmista Davi nos diz assim: mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Às vezes nós não entendemos por que as bênçãos não chegam para nós. Às vezes nós não entendemos por que as coisas não dão certo. Porque nós começamos a guardar mágoas dentro do nosso coração. Começamos a guardar rancor. Começamos a guardar maus pensamentos. Começamos a pensar mal das pessoas. Isso são raízes de amargura, que quando nós percebemos, nosso coração está tomado por isso. E o que nos resta? Nada. É verdade. Porque quando o nosso coração estiver tudo coberto com essas raízes de amargura, nós morremos. Tanto espiritual, quanto muito provavelmente é verdade. Nossa carne vai morrendo. Nossa carne vai definhando. Porque dito o pecado de estimação, ele vai te matando aos poucos. Mas o que esse homem fez? E o que é que nós temos que fazer? Cortar fora glória a Deus, aquilo que nos faz pecar. Aleluia. Como eu falei no começo, é difícil? E como? Mas é necessário. Aquele homem cortou. O que ia fazer ele morrer? E por que é que nós não conseguimos cortar o que nos faz, o que vai nos fazer morrer? É falta de duas coisas: jejum e oração. Jejum e oração. É o que nos mantém de pé. É o que nos mantém vivos. É o que nos mantém unidos com Deus. Se nós guardássemos, o salmista da vida nos diz, se nós guardarmos o pecado sem tentar lutar, Deus não vai ouvir as nossas orações. Se nós temos o pecado e não conseguimos nos livrar dele, nós temos que clamar a Deus e colocar diante do Pai: Pai, eu não estou conseguindo me libertar. Mas é só Jesus que pode fazer. É verdade. Porque nós somos fracos, somos falhos. A nossa vontade muitas vezes nos leva cada vez mais a errar e a nos afundar nesse lamaçal de pecados. Porque hoje é um pecadinho, mas amanhã se torna, como dizia, um atolador. Quando nós vemos, está até no pescoço. E por muitas vezes, muitas vezes, nós dizemos assim: mas o pastor não está sabendo. O pastor não precisa saber. Quem precisa saber é quem está te ouvindo. Quem está contigo todos os dias. É verdade. Quem está contigo 24 horas. Aleluia. Mesmo naquele momento que tu já está lá dormindo. Ele sabe até o que tu está sonhando. É verdade. Ele sabe. Uma coisa eu oro a Deus e eu peço para Deus todos os dias: Senhor, que eu só venha ter sonhos que tu permita. Glória a Deus, Senhor. Até nos meus sonhos eu peço para Deus interceder. Porque às vezes nós temos sonhos que nos deixam abalados.
Ou muitas vezes nos fazem lembrar do nosso passado. Eu orar para Deus e dizer: Senhor, cuida do meu deitar e do meu levantar. É verdade. Glória a Deus. Com Deus me deita, com Deus me levanta. Aleluia. Porque é Ele que está ali. Glória a Deus. Pecado secreto na terra, meus irmãos. É escândalo público no céu. É verdade. Nossa, Aquilo que é secreto hoje aqui na terra, no céu é declarado. é verdade. Os anjos do Senhor sabem. E no dia que nós subirmos aos céus, seja no arrebatamento, ou seja o dia que o Senhor resolveu levar cada um de nós, o nosso livro da vida vai estar escrito. Glória a Deus, sim, é verdade. E naquele dia o Senhor vai abrir o nosso livro e vai dizer: Alessandro, por que tu não lutou por isso? Por que tu não arrancou fora? Por que tu não deixou de lado aquilo que te fazia cair neste pecado? Esse algo te faz pecar. Não, glória a Deus. Tira da tua vida. Arranca fora. Corta Deus, fora. Pai. Glória a Deus. Arranca. Mesmo que doa. Mesmo que muitos não vão entender. Quem tem que entender é o glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que não entende tem que dizer: entre mim e Deus. Glória a Deus. Entre mim e o Pai. Nós não temos, tu não tem que te justificar, amor. Vai ter que se justificar para Deus. Glória a Deus. Sim. Porque esse sim, um dia, Ele vai te cobrar. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, no versículo 7 e 8, nos diz assim: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isto também colherá. E se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, este terreno colherá a vida eterna. Glória a Deus. Temos que plantar, mas é em Deus. Amém. Glória a Deus. Nós temos que investir em Deus. Aleluia. Seja na nossa vida, seja no nosso convívio, seja nos nossos pensamentos, seja nas nossas atitudes. Mas como eu falei, tem situações que tu não vai conseguir sozinho. Aí o que Deus te diz? Desce. Glória a Deus. Desce que eu vou estar lá te esperando. Desce que eu vou estar lá. E junto nós vamos conseguir. Aleluia. Junto nós vamos lutar. Oh, Deus. Juntos nós iremos vencer este pecado. Jesus. Este espinho que está sobre a tua carne e te faz, por muitas vezes, esmorecer. Aleluia. Glória a Para nós Deus. encerrarmos, meus irmãos. Oh, Deus Pai poderoso. Livro de Números, capítulo 32, no versículo 23. Ele nos diz assim: porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra Deus. E fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. É verdade. Glória a Deus. Eu não quero. Eu não quero para mim. Que no dia que eu chegar lá em cima, o Senhor dizer para mim: Senhor, tu não lutou. Por muitas vezes sozinhos a gente não vai conseguir vencer. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu vou lutar até o fim. Glória a Deus. Eu vou lutar até o fim. Todos os dias eu vou tentar cortar aquilo que me prende, aquilo que me aprisiona, aquilo que nos faz muitas vezes nos afastar de Deus. Nós temos que estar certos, meus irmãos, que todos, certo que todos nós não vamos escapar É verdade. do dia do juízo de Deus. Hoje Jesus é nosso advogado fiel, mas nós passaremos pelo tribunal de Deus, onde Ele será o justo e Glória a justo. Deus. É verdade. Todos nós teremos que dar conta das nossas vidas, das nossas atitudes, dos nossos pecados. Então
Então eu te convido hoje. Eu te convido hoje a tomar uma atitude. Glória a Deus, Senhor. Te convido hoje a te colocar de pé. Te coloca de pé nessa noite.